Pessoal, agora a gente vai estruturar esse plano, tá? Eu vou falar como eu normalmente faço e, obviamente, não é uma regra. Tem gente que prefere fazer numa sequência diferente. Então, por exemplo, eu prefiro criar toda essa lista de atividades, pensando, obviamente, em todos os fundamentos que a gente viu até agora, com todo esse mindset de estratégia. Eu coloco como se fosse um checklist, uma lista mesmo, de todas as atividades que eu gostaria de fazer, com os assuntos que eu gostaria de abordar. E depois que eu estruturo tudo isso, que eu vou para o budget, o orçamento. Tem gente que prefere começar pelo orçamento, dividir para cada linha de produto, o que vai fazer cada coisa, e aí sim criar as atividades dentro disso. Então não tem uma regra, tá? Então, o que eu normalmente eu faço primeiro é uma timeline, igual vocês estão vendo aqui. Isso daqui é principalmente para conteúdo, tá? Então, a mesma analogia que eu comentei antes sobre a parte da consistência, a parte de você continuar fazendo e comentando, nutrindo de uma forma consistente, isso é a raiz, é o core da nossa estratégia aqui, tá? Então, nesse exemplo, eu criei uma Hero Campaign, uma campanha grande, vamos dizer assim, para cada quarter, para cada trimestre. Então, vamos dizer que para o primeiro trimestre eu vou ter um white paper ou um e-book, um PDF que as pessoas podem baixar. Aí eu posso criar formatos diferentes de promover esse mesmo conteúdo. Então, vai ter um infográfico, ou aí você pode pensar e, dependendo da sua criatividade, você pode abordar formas diferentes de posicionar esse mesmo conteúdo que você vai criar, tá? Eu normalmente crio webinars como pílula de conteúdo sobre aquele mesmo conteúdo robusto que você já criou. Então, você pega assuntos específicos dentro daquele e-book, cria um webinar, porque é outra forma de engajar com seu público. E, obviamente, você no final vai fazer um call to action, que isso é um erro que eu vejo que muita gente faz com webinar, que é só dar o conteúdo e fecha. A ideia é no final fazer um fechamento para uma chamada para ação, ou para o produto, ou nesse caso, como é uma campanha integrada, que também as pessoas chamam esse tipo de campanha como campanha integrada, que é fazer uma chamada para baixar o e-book. Então, por exemplo, você falou sobre um assunto e aí no final você fala: se você quiser saber mais, a gente tem um e-book, a gente tem um white paper que aprofunda esse assunto e você pode baixar depois desse webinar. E aí, obviamente, você vai mandar um e-mail com o link, tudo, só para você ter essa visão geral, tá? E blog, eu divido ainda mais essas pílulas de conteúdo e dentro do blog também, porque isso ajuda com SEO, você continua nutrindo de uma forma consistente, está sempre com conteúdo ali, por mais que seja o mesmo, você só revalida aquele conteúdo em pequenas pílulas com a chamada para ação também, tá? Com o call to action. Então, você cria aquele conteúdo e deixa um link para baixar o white paper completo. Então, eu faço normalmente isso a cada quarter, e enquanto está rodando em um quarter, é o meu planejamento para o próximo quarter. Então, normalmente, eu demoro de 2 a 3 meses para preparar toda essa campanha para o próximo trimestre. Então, você sempre está um trimestre adiantado dessa parte de conteúdo. Você já validou isso com o seu time, já teve várias revisões, criou todo o produto, até você fazer o lançamento da forma correta, para cada quarter aqui, tá bom? Isso daqui é só uma ideia para abrir a cabeça de vocês nesse sentido de estruturar a campanha. O próximo passo é de como você vai fazer essa campanha realmente ficar integrada. E aí você vai ter que usar um CRM junto com automação de marketing, uma plataforma que vai fazer tudo isso de uma forma automática, e depois que ele está rodando, você não precisa mais se preocupar. Ah, vou ter que mandar um e-mail, vou ter que fazer isso, vou fazer aquilo. Então aqui é só um exemplo básico, tá? Que eu já tinha criado para um dos meus clientes que eu tive na minha consultoria.
Então, aqui é um exemplo bem simples. Óbvio que isso vai depender dos canais que você determinou no fundamento anterior, mas aqui eu coloquei só para ajudar vocês a entender o que eu quero dizer. Então, eu posso colocar como post orgânico no LinkedIn. Se você já tem micro-influenciadores naquele nicho que já tem alguma certa parceria para eles publicarem isso também, esse e-book nesse caso, grupos do LinkedIn que faz sentido para o seu mercado, blog, artigos de blog, como eu já comentei, envios de e-mail para a sua base de dados. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma lista de com a sua. Tem gente que usa assessoria de imprensa, dependendo do tamanho da empresa, você faz essa parte de assessoria de imprensa, então você vai ter uma lista de revistas, jornais, portais relevantes para o seu mercado, com e-mails dos editores para enviar esse conteúdo para eles, porque se eles acharem interessante, eles publicam isso também de forma gratuita. YouTube, se você conseguir gerar esse conteúdo também em vídeos, já é uma outra forma de abordar e fazer a chamada para o e-book. Instagram, Facebook, como eu te falei, se você tiver como filtrar e identificar o seu público dentro dessas plataformas também é uma outra forma de você ter um maior retorno sobre o investimento, porque o Facebook é muito mais barato que o LinkedIn, por exemplo. Tá? Então, aqui é só um exemplo de um marketing mix de promoção desse e-book, e aqui é um flow, é um fluxo que nós conseguimos, obviamente, automatizar usando a plataforma, porque a partir do momento que você teve o opt-in, que é o cara foi lá, ou a mulher, colocou os dados deles, nome, e-mail, independente do tamanho do formulário que você criar na sua landing page. Você obteve essas informações e tudo vai funcionar de forma automática. Eles vão para a página de obrigado, já com o link do download, tá? E ao mesmo tempo eles vão receber o primeiro e-mail, já também com link, porque às vezes eles não vão ver naquela hora, eles vão ver depois, e aí recebe o primeiro e-mail de forma automática. Depois de 2 dias, recebe uma campanha de nutrição com blog, webinar, todas as outras atividades que você tiver rodando. Depois de 3 dias, outro e-mail. Então, eu acho que vocês pegaram aqui qualquer ideia. Então, não tem uma regra de 3 e-mails, 5 e-mails, 20 e-mails. Vai depender também de quanto recurso você tem para continuar nutrindo e baseado também no quanto você já quer converter. Aqui eu mostro que todos os meus call to action, minha chamada para ação nessas comunicações é para agendar uma reunião, tá? Então, depende, obviamente, do que você está oferecendo, se é uma máquina, porque aí você pode agendar uma visita, se é um software, você pode oferecer um free trial. Então, você tem que pensar no seu call to action. Mas aqui, nessa estratégia, era de agendar uma reunião, uma demo por vídeo. Então, é um Zoom, Teams. Então, aí, nesse caso, a estratégia é para isso. Então, todas as minhas comunicações de e-mail, eu vou ter um call to action para agendar reunião. No próprio PDF, que tem um conteúdo, tem que ter um call to action também. É o seu objetivo da campanha. Você tem que converter de um lead frio, não é porque ele é um inbound que ele já está quente, para um lead quente. Um lead quente é quando ele converte já. Tem gente que chama que é hand raiser, que é quando você levanta a mão falando, olha, eu quero saber mais sobre o seu produto, eu estou aberto a conversar com vocês, tá? Na página de obrigado também coloco uma chamada para ação para agendar reunião. Então, é basicamente isso. Tudo que você for fazer tem que ser intencional. Agora a gente vai por que é uma campanha integrada. Nesses e-mails de conteúdo, você também vai direcionar para o webinar. Tá? Então, o webinar que eu falei, que vai fazer como se fosse uma pílula de conteúdo para essa campanha grande que você criou, que, obviamente, você vai fazer também todo o seu marketing mix aqui, de promoção, vai depender também de orçamento, mas a parte orgânica você sempre pode continuar postando para promover o seu webinar com a sua base de dados também. E aqui funciona da mesma forma, você vai ter toda a parte de nutrição
automática desse webinar, sendo intencional também para agendar uma reunião. Então, quando você olha esse framework de uma campanha, isso porque eu coloquei só um webinar. Se você for seguir realmente toda aquela estrutura que eu coloquei em cima, esse fluxo vai ser ainda maior. E, obviamente, isso vai ser um mix de geração de leads quentes, que é para agendar uma reunião, junto com o seu site, a página de produto, o blog também, tudo que você gera de tráfego para o seu site, como campanhas de produto e de branding, você também pode converter eles na página de contato ou na página de produto, que vai gerar o lead direto aqui para agendar reunião com vocês. Aqui eu coloquei LinkedIn Outreach, porque ele fica diferente da parte de campanha. Como eu comentei sobre cold e-mail, cold call, que são a parte de outreach, nesse cliente específico, eu tinha criado uma campanha ao invés, porque você precisa de recurso a mais para fazer a parte do call, tem que ter alguém sendo ativo, ligando lá. O do e-mail, eles ainda não estavam preparados para fazer isso naquele momento. Então, teve o outreach do LinkedIn, que era também uma plataforma de automação que você focava lá no Sales Navigator quem era o seu público-alvo, e aí você criava uma mensagem, uma cadência também de mensagens, a cada 2 dias, 3 dias, fazendo follow-up com aquelas pessoas específicas, já oferecendo produto. Então, uma campanha de conversão de produto, não de conteúdo. E aqui é só um exemplo que você também pode automatizar o processo de vendas. De novo, tudo depende do tamanho da empresa. Essa empresa não tinha muitos vendedores, era uma empresa média, de médio porte, quase 100 funcionários. Então, o pré-vendas deles não existia. Então, todos os vendedores também faziam essa parte de outreach. Então, nesse caso, seria interessante a gente automatizar o follow-up. Então, mesmo antes da reunião, assim que eles marcaram a reunião, eles vão ter um reminder, eles vão ter os e-mails automatizados pela plataforma, já com o e-mail do vendedor específico que vai conversar com eles, falando: olha, eu vi que você agendou a reunião com a gente, enquanto isso, veja esses conteúdos, tal, só para continuar quente até o dia da reunião. Porque às vezes as pessoas marcam reuniões para 2 semanas, por exemplo. E até chegar esse dia, ela já até às vezes esqueceu. Então, é interessante a gente continuar nutrindo até o dia da reunião e depois da reunião também ter um follow-up para continuar engajando com eles de uma forma consistente, tá? Então, aqui é só um exemplo, eu não vou aprofundar muito porque vai entrar um pouco mais na parte de operações de vendas. E eu acho interessante também mostrar um outro nível. Esse daqui é o básico do básico, tá? Aqui eu coloquei um e-book, um webinar, campanha de marketing mix de produto para o site e uma automação de vendas. Imagina um framework desse tamanho, com várias atividades, vários e-books ou white paper, webinars, sabe? Tudo integrado, funcionando de uma forma automática. Um framework desse, que foi para outro cliente, que aí eu só fiz dessa forma para mostrar visualmente para eles a máquina de geração de leads que a gente estava criando. Porque eles tinham mais recursos, eles já tinham também departamento de conteúdo, que dava para criar realmente uma forma um pouco mais rápida. Então, esse daqui foi um planejamento que a gente criou em 4 meses e deixou rodando esse tipo de framework. Então, tudo depende da maturidade da sua empresa e o quanto você consegue automatizar e criar mais campanhas que funcionem para você de forma automática. Então, quanto mais você agrega, maior vai ser a sua geração de leads e menos você vai ficar preocupado realmente com aquele número no dashboard, porque vai ser tudo de forma automática e você só está crescendo o topo do funil aqui da geração de leads. Agora, o que eu vou dar para vocês de presente? É uma estrutura que eu criei em Excel. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E funciona basicamente da mesma forma que eu mostrei aqui, de uma forma visual. Aqui você consegue separar
todas as suas atividades de uma forma que seja uma linha do tempo e que você consegue ver a consistência, tá? Então, eu separei aqui como eventos primeiro, nas atividades, aí você pode escrever quais eventos vocês querem, inserir novas linhas para colocar mais opções de eventos, tá? Então aqui vai ser um Excel bem simples que você pode mexer, usar e alterar de acordo com o que você queira. As cores também, dependendo da cor da sua empresa, sei lá, se é laranja, você muda e aí você pode usar isso também para trabalhar dentro da empresa que você quer, tá? E é bem simples essa linha do tempo. A única coisa que eu faço aqui é, por exemplo, eu vou começar esse plano, ao invés de ser aqui, eu vou fazer da semana 12 até maio. Eu venho, mesclo essas células, ela vira uma só, eu coloco da cor que eu quero, e na próxima, que é que quando vai acontecer, eu coloco na outra cor que eu quero. Tá? É bem simples. Então, só para explicar a estrutura completa, eu coloquei por semanas. Por quê? Eu gosto de ver tudo que eu tenho para fazer depois que eu criei todo o planejamento em cada semana. Então, por exemplo, na semana 3 de janeiro, eu vou, eu vou estar trabalhando nesse evento, eu vou estar posicionando a mensagem do produto um, eu vou continuar trabalhando no estudo de caso X, vou continuar trabalhando sobre um vídeo de demonstração, um vídeo de treinamento, começar o planejamento da parte de paid search, que é pesquisa paga no Google ou Bing. Nas redes sociais, eu tenho que postar toda semana, tem que ter alguma coisa para manter a consistência e já começar a trabalhar na primeira Hero Campaign, na primeira campanha integrada de conteúdo. É só um exemplo, tá? Então, eu gosto de separar por semanas, por mês, para eu ver também tudo que eu estou fazendo em cada mês, e por quarter, ou trimestre, se você quiser. Eu já formatei aqui também para ficar mais fácil. Quando você for para o lado, a coluna até a C está fixada, e aí você pode ver o que você vai fazer até o final, ou, se você preferir ter uma visão completa, é só tirar o zoom, e aí você consegue ver tudo o que está acontecendo no seu planejamento até o final do ano. E você, de uma forma visual, consegue demonstrar para todo mundo, para todos os seus stakeholders, tudo que você planejou, tá? Então aqui está de uma forma bem simples e eu coloquei a legenda aqui em cima também. Então a cor mais clara, normalmente eu deixo para preparação, planejamento, tudo que você precisa fazer antes daquela campanha ou daquela atividade estar rodando ou estar live, tá já disponível para as pessoas, tá? Então aqui eu separei como eventos, tá? Deixa eu tirar um pouco do zoom. Eventos, porque sempre tem mensagem para reposicionar a mensagem de cada produto ou linha de produto, que é aquela parte do fundamento 2, tá? E aí depois de um tempo você vai ter que revisar essa mensagem só para manter tudo de uma forma consistente, interessante e que faça sentido para o seu público. Materiais para o time de vendas, então, desde estudos de caso, apresentações, catálogos, vídeos no geral, vídeo de produto, vídeo de demonstração, vídeo da empresa e programa de referência. Às vezes eu coloco aqui como suporte para vendas, mas pode ser também uma atividade específica que você pode gerar já leads e você consegue mensurar tudo isso. Então, tudo depende da empresa e de como você consegue separar isso. Então, tem empresas que você só dá ajuda, o suporte, e aí eles trabalham e eles consideram aquilo como um resultado de vendas, ou você pode gerar isso como uma campanha de marketing, realmente, e fazer todo o trabalho de marketing e mensurar isso dentro da empresa. Always on são campanhas que sempre tem que estar acontecendo para manter também a consistência. Então, atualizações nos sites, campanha paga, então paid search, webinars sempre tem que estar acontecendo,
webinars gerais, blog, e-mails, campanhas de nutrição, posts nas mídias sociais. Toda semana tem que ter algum conteúdo, alguma atualização, algum lançamento, alguma coisa você tem que postar toda semana. De novo, a consistência, vídeos também sobre produto, enfim, aí aqui você vai organizar da melhor forma que você acha que funciona para vocês. Se você acha que é melhor deixar como suporte de vendas, vídeos, ou vídeos também mais promocionais, que é 100% uma campanha de marketing. Então, aí você direciona aí. E a parte também de Hero Campaign, eu gosto de colocar essa parte de como se fosse uma linha do tempo para entender tudo que eu preciso fazer e quanto tempo demora para o planejamento daquilo. Então eu vou nessa de baixo, que é a que está mais próxima, blogs. Como eu já estou desenvolvendo o meu white paper desde a primeira semana, quase 4 meses desenvolvendo todo esse conteúdo. Então, praticamente o primeiro mês, eu estruturei todo o conteúdo que eu vou abordar nele, e aí eu vou só melhorar toda essa estrutura desse conteúdo até o final desse dia do lançamento. Então, desse primeiro mês, assim que eu já sei tudo que eu vou falar, e aí eu posso já criar as pílulas também antes do lançamento. E-mails, já pode criar também vários e-mails para promover o blog, para promover ou white paper junto com a landing page também, que demora às vezes um tempo até criar a identidade visual daquele white paper, webinar, provavelmente você já vai promover depois que você já lançou esse white paper. Um mês antes é recomendável você já começar a conversar com o pessoal de assessoria de imprensa, falar, ó, eu vou ter esse conteúdo novo, é algo extremamente novo no mercado. Às vezes você fez como se fosse uma pesquisa, que o pessoal chama também de survey ou report, que você faz, sei lá, uma pesquisa com 300 empresas daquele nicho para entender qual que é a visão dessas empresas para o futuro, ou o que que eles estão mais investindo, o que que eles veem como relevante para o mercado. Então, uma pessoa que está naquele nicho e ele ver que tem uma pesquisa sobre aquele assunto, ele vai achar extremamente interessante entender o que que o mercado está falando sobre aquilo. Então, para PR, assessorias de imprensa, revista, de novo, revista, jornais, portais online, que acha interessante aquele conteúdo, eles vão pegar aquilo e publicar de forma gratuita com o link. E, obviamente, anúncios e posts orgânicos nas mídias sociais, você vai criar toda aquela parte visual, todos os posts, formatos diferentes, em vídeos, carrossel, tudo você vai criar isso com pelo menos um mês de antecedência para ir revisando também as mensagens, para fazer os testes AB antes do dia do lançamento desse white paper, tá bom? E aí aqui você vai criar toda essa parte de linha do tempo para blog, para revisar de novo as pílulas de vários blogs diferentes, e-mails para publicar aquele blog, fazendo call to action também para a landing page do white paper, webinar, enfim. Aqui você vai organizar da melhor forma que você acha interessante. Então, isso vai de presente para vocês. É bem simples de usar, como eu já mostrei. É um arquivo em Excel. Você pode tirar e colocar o logo da sua empresa aqui. Então, é só deletar e adicionar o logo da sua empresa. Aqui eu coloquei marketing 2020X, que se você for fazer isso para 2024, é só trocar aqui 2024, ou só atualizar o do final agora de 2023, adiciona aqui. Então, é realmente um template muito interessante para você apresentar para os seus stakeholders ou seus contatos internos da empresa. Voltando aqui. Então, basicamente, essa é a estrutura de um plano estratégico. É óbvio que você vai combinar isso com o budget. Eu não vou abordar o budget aqui, porque isso é muito particular para cada empresa. Todas as empresas que eu trabalhei, cada um tem um seu formato específico que vem do departamento financeiro, mas é muito simples o budget. É, de novo, você colocar as atividades, dividir isso por clusters, né? Por tipos de atividades. Então, por exemplo, conteúdo, vou gastar tanto. Marketing digital, de anúncios, vou gastar tanto. Eventos, vou gastar tanto. E colocar cada linha um evento, quanto você vai gastar.
Tem gente que já tem uma coluna também do quanto já gastou até agora e o quanto sobrou para você gastar ainda até o final do ano. E tem gente também que divide isso por quarter, tem gente que já faz o budget anual, tem gente que divide por mês. Então, isso realmente é muito aberto, mas eu espero que vocês tenham entendido a lógica, de como funciona o budget. Então, o plano é basicamente esse. E para fechar agora, eu vou só dar uma estrutura que aí vocês podem montar do jeito que vocês acharem interessante. Normalmente eu começo com o objetivo, uma estrutura de apresentação, se você quiser realmente ter esse documento, se a planilha já não for o suficiente para mostrar o plano, porque tudo depende de cada empresa, cada um tem o seu formato, template. Então, se for fazer uma apresentação, eu começaria. É óbvio, você vai ter o slide de agenda, de tudo que você vai abordar, tudo, enfim. Eu começaria com o primeiro slide, objetivo, segundo slide, posicionamento da marca e os próximos passos de como você vai posicionar isso. Terceiro slide, público-alvo, e dentro do público-alvo eu já colocaria no mesmo slide os canais relevantes para aquele público-alvo, que é a sua persona, mostrar aquela questão do Total Addressable Market, que você pode abordar, e junto com o ideal, o mundo ideal, a quantidade de clientes das empresas que você vai abordar, e dentro daquilo os canais que ela usa, só para dar uma versão um pouco mais profissional aqui. Quarto slide, o plano com a linha do tempo, mostrar as atividades, de como você vai abordar o seu mercado, de como você vai gerar leads, e explicar para eles, baseado no seu objetivo, aqui é como você vai fazer isso. Eu acho a forma mais simples é usar um arquivo como esse, e aí você pode tirar print screen de cada campanha. Por isso que é interessante que eu deixei lá congelado aquelas colunas, porque é só você ir para o lado e mostrar cada campanha específica, tirar o print screen e colocar um slide para cada campanha, tá? Então, o quarto aí depende de quantas campanhas você quer mostrar, aí vai ser talvez 10 slides ou 5 slides, ou se você tiver realmente só uma visão geral, somente um slide, tá? O plano e o último slide que eu deixaria, que é sempre interessante analisar, é a parte do funil, que também vai ter a ver com o próximo fundamento, fazendo análise do funil como um todo, mostrar essa parte de performance, de como você está criando algumas atividades para melhorar o topo do funil, para gerar mais oportunidades e vendas. O time de vendas adora ver esse tipo de abordagem. CEO, independente de quem, para quem você vai apresentar, vai ver que você tem uma visão holística, realmente uma visão ampla do que você está falando e que você consegue analisar de uma forma estratégica o mercado e de como você consegue gerar mais resultados para a empresa, tá bom? E aí o final, aí depende de como você gosta de abordar, ou dependendo do público que você está apresentando esse plano estratégico, uma conclusão. Então, nessa conclusão, você só vai fazer realmente uns highlights de todo esse plano, dos principais benefícios que a gente vai ter nesse ano. Então, é assim, ó, ano passado, esse era o cenário, esse ano, a gente, baseado em todo esse plano que eu apresentei até agora, objetivo, posicionamento da marca, público-alvo, o plano tático, vamos dizer assim, com as atividades, com a linha do tempo, a visão geral do funil. Esse era o cenário anterior e esse é o cenário que a gente está querendo chegar. Só para fazer uma conclusão e fechar com chave de ouro essa sua apresentação, ou plano estratégico, um documento que você quer finalizar para eles, tá bom? Então foi isso. Essa aula eu acho que foi bem interessante, já fecha bastante pontos que a gente abriu até o Fundamento 4. E no próximo fundamento, você vai entender realmente a parte até matemática, de como você consegue até, vamos dizer, prever o futuro em termos de resultado. A gente já abordou um pouco disso no objetivo e também um pouco ali em cima nessa parte de estratégia de funil. Mas aí o próximo de performance você vai realmente ver passo a passo de como você vai mensurar e analisar a fundo de como você vai melhorar cada vez mais os seus resultados, tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.